partir do momento que a gente começou a fazer a aplicabilidade desse treinamento, nós tivemos uma queda significativa nesses acidentes. E, consecutivamente, a gente teve, inclusive, um aumento da nossa produtividade. Então, dentro das nossas operações, né, eles constantemente estão olhando produtividade, aliado, né, a rigor técnico. E quando a gente passa, então, né, a fazer essa capacitação mais direcionada, eles acabam, inclusive, produzindo mais. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao RevoCast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou fundador e CEO da Revo, e eu estou aqui com o meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. Nilson, obrigado aí por mais um episódio. Mais um episódio. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está escutando, mas seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do RevoCast. E hoje, o nosso foco, a gente mudou um pouquinho, né? A gente está procurando trazer cada hora um estudo de caso diferente e a gente explorou aí agora uma área que é hard skills, né? Conhecimento técnico operacional E digital. E digital. Para um público não digital. Um público não digital, ou seja, desafio pequeno, tranquilo, né? Richard, o que a gente aprontou hoje? Hoje o desafio tá grande. Tá grande realmente pelo desafio, porque é um público bem específico. Imagina o seguinte, Nilson. Imagina que seu chefe te liga falando que o seu time operacional está tendo muitos acidentes de trabalho. Epa. E você precisa pensar em como reduzir isso. Mas não é qualquer público. Estamos falando de ajudantes de operações de bomba na indústria do cimento. Como desenvolver um treinamento online para um público operacional e um público que não está acostumado com o digital? Como capacitar mais de 200 ajudantes operacionais de bomba em todo o Brasil? E não estamos... pessoal, vale a pena falar que estamos falando de uma área de altíssimo risco. Risco de acidentes de trabalho e diversos tipos de risco. E treinar hard skills na veia. E para falar desse desafio, estamos aqui com Amanda Diniz, da Votorantim Cimentos. Amanda, muito obrigado por estar aqui conosco. Para começar, antes de até falar do desafio, o que é um ajudante de operações de bomba? Olá, pessoal, muito obrigada. Eu que agradeço, né, esse momento de compartilhar com todos vocês sobre essa experiência que, de fato, não é fácil. Né? Mas vamos lá. Então, o que é esse tal de ajudante de bombas, né? Ajudante de operações de bomba? Não fabrica bombas, pessoal. Vamos lá, né? Não ainda fabrica bem. Bombas. Bom, na Votorantim Cimentos, nós temos diversas segmentações. E uma das segmentações que a Escola VC, ela atende é o negócio concreto. Então, dentro do negócio concreto usinado que a gente ali, né, compra, o que nosso cliente compra para fazer, então, as suas construções, eu tenho esse profissional, o ajudante de operações de bomba. Esse profissional, ele suporta, ele apoia o nosso operador de operações de bombas. O que é essa operação de bombas? Nada mais é do que um caminhão. Então, um caminhão que efetivamente transporta esse concreto usinado, ele pega, né, esse concreto do nosso caminhão betoneira, e aí ele é conectado por meio de uma tubulação, e esse concreto então é levado até as obras. Então, esse rapaz, esse profissional, né, é ele quem cuida de toda essa parte de montagem de tubulações, para que a gente, então, leve esse concreto para as nossas construções. Ainda bem que você esclareceu que não é uma bomba que explode, nada disso. Não. Porém, não deixa de ser uma área de alto risco. Sim. Isso mesmo. Então, como você disse, inclusive, Richard, a gente foi acionado pelo nosso cliente, né? Participando de diversas reuniões, a gente percebeu, né? Notou que o nosso principal público com maior volumetria de acidentes mesmo, né? Torções no pé, torções na mão, ergonômicos, né? Eram
exatamente esse público dos ajudantes de operações de bomba. Dado isso, a escola, né, olhou e acionou, inclusive, a gerência, do qual eles nos disseram: Amanda, nós temos um desafio. Nós precisamos garantir com que essas pessoas produzam, né, estejam habilitados para produzir de uma forma eficaz e com segurança. Por quê, pessoal? Porque para nós, inclusive, né, na Votorantim Cimentos, segurança é inegociável. Né? Para nós é o nosso primeiro pilar. A gente fala de segurança todos os dias. E aí foi justamente que a gente, então, olhando para todo esse desafio, a gente, então, acionou a Revo, para que a gente pudesse desenvolver juntos, né, uma capacitação que trouxesse todo o formato, né, de habilitação profissional mesmo, desde quando ele chega nas nossas unidades até o momento em que ele vai ao vestiário, retira todos os seus uniformes, EPIs e retorna bem e são, né, para as suas famílias. E estamos falando de um público que o dia a dia dele é entrar num caminhão, ir até uma obra e ser o ajudante de um operador que está trabalhando dentro da construção e viabilizando o concreto numa obra. Isso aí. Então, é um público bastante operacional. Sim. Estamos falando do hard skills por trás, né? Como é fazer aquela operação. E aí, uma dúvida. Por que esse treinamento tinha que ser online? Por que não presencial? Para que a gente, primeiramente, pudesse capilarizar todos os nossos ajudantes. Então, nós temos unidades em todo o Brasil, né? Obviamente, quando a gente olha, a gente traz em termos de eficiência, nós somos uma escola que precisamos de outras pessoas para capacitar essas pessoas, né? Mas quando a gente olha para um retorno rápido e curto prazo, a gente precisava garantir que essa habilitação fosse uniformizada e padronizada. Dado isso, né, nós pensamos, bom, entendemos a dificuldade de acessibilidade, dificuldade, inclusive, com o manuseio digital, mas como é que a gente pode desenvolver um conteúdo que falasse dentro de um formato ou de uma linguagem e que pudesse proporcionar, então, essa habilitação? Depois a gente pensa como é que a gente treina. E aí, sim, criamos uma estratégia internamente, que devo trazer para vocês, mas, assim, foi um conteúdo totalmente personalizado, que é uma das coisas que a escola VC hoje vem buscando cada vez mais. Personalizar as nossas capacitações para que a gente tenha um retorno eficaz e tendo muito esse olhar para o aprendiz. Perfeito. Então, nunca, desde o começo que teve o desafio de reduzir acidente, nunca estava na mesa a opção presencial. Vocês sempre pensam... Eu pergunto isso porque tem muita gente aqui que pode estar escutando e perguntando: será que eu vou para o digital? Será que eu vou para o presencial? A opção do presencial esteve na mesa em algum momento ou não? Esteve, mas como eu te disse, né, como nós temos várias unidades e como nós precisamos cada dia mais treinar essas pessoas com um tempo menor, né? Então eu entro e logo eu preciso já habilitá-lo, por que não trazermos num formato online? Hoje nós temos uma parte da capacitação que ela é presencial, mas nós temos essa capacitação online e que hoje, inclusive, ela passou a ser obrigatória no onboard. Então, para os novatos, todos nós temos aliados. E quem são os nossos principais aliados? Na integração de segurança, os nossos profissionais de segurança. Eles replicam esta capacitação para eles, no formato online mesmo. Nós, então, feito isso, eles já estão aptos para ir para a operação. E quando há uma ocorrência de algum acidente, que é algo que a gente não quer, a gente, inclusive, utiliza este mesmo conteúdo para que a gente faça uma reciclagem, um reforço, um aprimoramento. Até porque segurança é algo que a gente fala todos os dias. Então, a gente acaba, inclusive, otimizando e utilizando, né, todo o desenvolvimento desse conteúdo, o que faz, inclusive, que a gente seja efetivo com esse próprio conteúdo. Então, a escola acaba agregando valor, principalmente dentro do onboard e dessa reciclagem. E, Amanda, uma curiosidade, né? Você contou a decisão pelo online e tudo mais, né?
Mas conta um pouquinho pra gente, assim, quando que foi, porque eu entendi os acidentes, chegou o pedido para você, e como é que foi teu processo de decisão até para decidir a solução, escolher o fornecedor, como é que foi esse caminho, né? Antes mesmo disso virar um projeto, mas você começou a pensar e falou, vou procurar, e até chegar numa solução que você já comentou aqui, os motivos pelo qual você escolheu online, né? A gente pensou muito, como é que a gente conversa com esse público num formato que eles entendam. Pessoal, nós estamos falando de um público, muitas vezes, né, que tem um ensino médio completo, né? Então, que são pessoas que precisam ter um olhar muito grande, visual e auditivo. Tá bom. E aí, olhando para todo esse contexto, por que não traduzir esse aprendizado dentro do próprio cenário que ele atua? Né? Então, quando a gente replica essa metodologia, a gente entendeu, inclusive, que a experiência para eles foi muito melhor. Eu vivi isso na prática, né? Então, o que eu fui fazer? Quando nós terminamos de desenvolver todo o nosso conteúdo, nós fizemos toda uma replicação para o time da Grande São Paulo, onde eu tenho o meu maior número de concentração desses profissionais, e nós fomos replicar essa capacitação em loco. Então, a escola foi até lá, acessou o treinamento online, replicou para este time e individualmente a gente foi entender. Conversa com o seu modo de aprendizado. Conta para nós o que ficou para você. E a gente percebeu que a capilaridade do conhecimento em si foi muito maior do que se a gente trouxesse um conteúdo dos quais a gente está mais habituado, né? Trazendo ou um PowerPoint. Não, a gente fez questão de que contratar a Revo, mas ter dentro desse cenário figurantes, né, artistas ali que conversasse com a linguagem deles, que inclusive fisicamente se parecesse com eles, levar a Revo até a nossa operação, a nossa casa, levar a Revo inclusive no nosso cliente, nas obras, e fazer todo esse desenvolvimento de conteúdo dentro desse cenário real, fez com que a capilaridade do aprendizado fosse sensacional. Esse foi uma das capacitações que a escola obteve e que teve o maior nível de assertividade. E onde é que a gente traduz isso? O negócio concreto teve uma queda significativa no número de acidentes ocasionados por esses profissionais. Que legal. A gente vai chegar em resultado, tá? Legal. Eu queria explorar um pouco mais a solução em si que foi concebida. Você falou em alguns momentos, a gente foi lá, falou a linguagem dele, trouxe atores. Explica um pouco mais, dá um pouco o contexto desse storytelling, essa narrativa, como que foi feito na prática essa solução? Legal. O nosso ajudante de operações de bomba, ele tem todo um método, um sistema. Vamos pensar assim, um dia a dia, né? Todo o seu, rotina, o seu diário de bordo, vamos chamar assim, né? Então, nós fomos lá e gravamos todo dentro desse cenário. Eu chego na filial. Quando eu chego na filial, na nossa unidade, o que eu devo fazer? Então, eu devo colocar o meu uniforme, eu devo fazer o registro do meu ponto, eu devo tomar o meu café, né? Eu preciso me equipar, então eu preciso colocar todos os meus equipamentos de proteção individual. E tão logo, né, eu preciso ir para o meu posto de trabalho. Chegando no meu posto de trabalho, o que eu observo, então, dentro do caminhão, né? Dentro da máquina que eu vou operar e que eu vou suportar, inclusive, essa operação? Ótimo. Fazendo toda essa leitura, eu vou partir para a obra. Chegando na obra, então, é exatamente aí que a gente entra no técnico funcional. Perfeito. Como é que eu, então, pego os equipamentos de forma a não prejudicar a minha saúde? Como é que eu monto todas essas tubulações para que o concreto, então, seja levado até a parte das construções? Como é que eu me comunico com o operador, né, desse equipamento, desse caminhão, uma vez que eu sou o ajudante e eu posso estar lá no último piso, né, da obra, e o operador ali de caminhão está na rua. Então, como é que eu faço essa comunicação? Como é que eu garanto, inclusive, aspectos de segurança e operacionalização ao mesmo tempo? Ou seja, eu estou na obra do cliente.
Então, eu corro risco, às vezes, de pisar num lugar e ter, né, obviamente, aí uma torção. Eu preciso estar com os equipamentos devidos. Por quê? Porque se eu estou numa construção que tem diversos andares, eu preciso estar atento e com o equipamento para eu não poder ter uma queda. Então, a gente fez exatamente isso. O passo a passo. Legal. Feito isso, terminei. Como é que eu faço a limpeza e a higienização, inclusive, dos meus equipamentos? Uhum. E aqui tem um fator ainda mais, pessoal, porque além da habilitação funcional, né, vamos dizer assim, desse ajudante de operações de bomba, nós temos um cuidado que é a satisfação com o cliente. E uma vez que nós temos isso, quem é que nos representa enquanto Votorantim Cimentos, enquanto Engemix? É o nosso operador, né, de bombas, operador de operações de bomba, e o nosso ajudante de operações de bomba. Então, ele, inclusive, precisa atender muito bem o cliente. Então, não entra só, né, no manuseio das ferramentas, no ferramental. Então, tem todo também um aparato aí do quê? Da excelência, junto com o nosso cliente. De como aparecer. Legal que vocês pensaram, né? A metodologia, vamos dizer assim, um storytelling, né? Até para quem está ouvindo a gente conseguir acompanhar o storytelling da solução foi permear a jornada completa dele, desde o momento que ele chega no escritório, toma um cafezinho, começa a colocar no uniforme, né? Com atores, né? Então a gente recriou, vamos dizer assim, né? Recriou a jornada dele completa. Como se fosse uma série Netflix, né? Isso mesmo. E o bacana que é, né? Terminei de fazer o bombeamento naquele dia. Então, o que eu faço? Faço a limpeza e a higienização no local, aquilo que é devido, porque nós temos também, inclusive, né, uma responsabilidade social e ambiental. Então, ele precisa, inclusive, saber como fazer a limpeza ali no local. E quando ele, então, deve desmontar esses equipamentos e voltar para o caminhão, para que ele possa seguir, então, para a filial. Chegando na filial, o que ele deve fazer quando ele chega nas nossas unidades e o que ele precisa fazer para encerrar o seu dia. E, de novo, né, trazendo muito à tona o que a gente não abre mão. Voltar para as suas famílias, né, vivos, vamos dizer assim. Com segurança. Com segurança. Sim. Né? Então, a gente realmente faz toda essa jornada. Tá? Muito bom. E no sentido, né, pelo que eu entendi, né, a gente foi pela linha da websérie, trouxemos os atores, que são muito parecidos até com o público, né? E você também comentou que teve um aspecto de preocupação com a linguagem também, né? Sim. Conta só um pouquinho mais para o pessoal entender o que é isso na prática, né? Eu posso dar um exemplo que ficou muito claro, assim, para mim, né? Quando a gente vai para um público bastante operacional, a gente não fala com tantas formalidades, né? Sim. Então, os atores, eles incorporaram tão bem que eles chegaram, eles chegavam dando um bom dia e falavam, e aí, Zé, como foi seu final de semana? Né? E aí, para a gente jogar bola com os nossos filhos, a gente precisa garantir que o nosso trabalho esteja adequado aqui. Então, foi muito numa linha muito cotidiana, muito no linguajar deles. E isso, para nós, foi um diferencial tremendo. Legal. A transferência de conhecimento por meio dessas webséries, mas muito nesse linguajar deles, fez com que a absorção fosse muito maior do que se a gente trouxesse uma linguagem mais formal e menos coloquial ali, sabe? Então, foi muito bacana. A gente recebeu várias coisas boas para isso, assim, vários elogios, né? E, de novo, eu reforço aqui com vocês o quão eficaz foi essa capacitação para nós. Que legal, que legal. Muita satisfação ouvir isso, porque eu acho que esse é um diferencial da Rivo quando a gente fala das webséries, com essas narrativas, de criar essa jornada, os episódios, parece que você está literalmente numa série do Netflix. E eu acho que o mais importante não é só essa criatividade, fazer uma coisa bacana, é resultado, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes de falar de resultado, eu queria que a gente explorasse um pouco o que eu chamo do momento dos bastidores. Né? O Revocast, para quem ouve aqui todos os nossos episódios, sabe que é o podcast dos bastidores de aprendizagem. Então, a gente quer explorar
que você mais aprendeu nesse processo? O que deu super certo? O que deu super errado? O que você pode trazer de bastidor aí para quem está nesse momento pensando em fazer uma websérie sobre treinamento técnico? Treinamento digital para, né, extremamente técnico e operacional, né? Legal. O que eu trago como um grande aprendizado, pessoal? Eu prezo muito pelo foco do cliente. E olhando, né, e tendo esse olhar aguçado, o que eu recomendo? Levem, né, exemplo, se vocês forem contratar a Revo, né, levem os profissionais da Revo para conhecer de fato a sua operação. Foi o que a gente fez, né? E foi exatamente isso. Uma das condições para que a gente pudesse atuar nesse projeto juntos foi, eu preciso que vocês façam uma imersão. E dentro dessa imersão, e aí quando eu estou falando de uma imersão, não é uma imersão de vários dias não, tá, pessoal? Foi uma imersão de um dia e meio no máximo, e que eles colocassem de fato o EPI, então a Revo colocou sim a bota, o uniforme, o capacete, subiram, né, no caminhão conosco, subiram e desceram, né? Andaram de betoneira, andaram do caminhão-bomba conosco, quando que a gente fala, né? Para que eles pudessem viver isso, né? E aí, quando você traz, né, a consultoria para essa realidade, a sua chance de assertividade é muito maior. Inclusive, até para você saber, Amanda, o pessoal tem muito orgulho, né? Eles voltam para Revo e falam assim, vocês não sabem o que eu vivi hoje. Né? E aí tiram foto. A gente brinca que o colaborador nosso da Revo, ele tem uma coisa curiosa, que sabe aqueles papos de bar, que ele vive coisas, ele é o que mais tem repertório para falar dessas experiências, né? Quando tá com os amigos, assim, conta não, você não sabe o que eu já fiz. Subi no caminhão teve bomba hoje. Subi no caminhão bomba. E teve outro lá, caso nosso, que ele foi fazer NR33 dentro de um navio, né? E foi lá gravar. Então, no meio do mar. No meio do mar. Então, eles voltam, assim, super orgulhosos, porque em que lugar que você teria uma experiência como essa, né? Com foco em educação, né? Então, acho que é recíproco, sabe? O pessoal também gosta muito disso e se sente super energizado com o projeto. Tenho certeza que quando eles escutarem você falando aqui, eles vão falar, não, eu tava lá, eu fiz isso. Legal. Então, acho que essa é a grande dica que eu dou e que foi muito valiosa. E o que eu faria de diferente hoje? Apesar de toda a conexão e proximidade que nós tivemos com os atores contratados, hoje, sem sombra de dúvida, eu traria um operador, né, de bombas, né, do caminhão-bomba, né, caminhão estacionário ou caminhão lança, e traria um operador de ajudante de operações, né, de operações de bomba. Por quê? Eu acho que a gente ganha muito em todos os aspectos nesse sentido. Não que a gente não ganhou com os atores, mas aqui eu reforço uma linguagem ainda muito mais próxima, né? Eu trago, inclusive, a questão do exemplo, então, os amigos olharem e ver, poxa, né, o Joãozinho, que legal que o Joãozinho está aí no treinamento. E, acima de tudo, eu trago um aspecto de reconhecimento. Então, quando a gente olha para esse aspecto, para mim, há uma conexão muito forte. Então, hoje, eu faria isso de diferente. Que legal, que legal. E, além disso, como que você fez para engajar o público? Você falou que você foi lá até a ponta, mas que outras ações você fez para que ele pudesse realizar o treinamento? Ainda mais sendo digital para esse público. Né? A gente divulga, então a gente tem divulgações recorrentes, né? A gente, por entender, inclusive, como eu falei para vocês, a criticidade, ele entrou num crivo de obrigatório, então sai um pouco do aspecto de engajamento, mas o que é importante quando você tem uma capacitação como essa para um público nada digital? É você ter parceiros. E uma das coisas que a Escola VC tem são parceiros. Então, a gente tem muitos parceiros. E aí, pessoal, quando eu falo parceiros, o nosso principal parceiro é o nosso gerente de operações, né? Que compra, que viu valor naquela capacitação porque conversou didaticamente com o público dele, que conversou diretamente com o método, o processo e que no final do dia trouxe resultado para ele. Né? Então, você ter pessoas, né, parceiros de negócio, é muito importante. Então, eu conto muito sempre com as nossas parcerias. Né? Repetindo aqui para vocês, hoje passou a ser uma capacitação dentro do nosso onboard.
Legal. né? E dentro das nossas reciclagens. Acho que até para justificar o investimento também, né? É Às vezes isso. Você criou uma baita experiência aí no digital e tem que tirar o maior proveito disso, né? Você falou, é tanto no onboarding, se tem um acidente vira reciclagem, Isso. né? E detalhe, pessoal, o que mais a gente pediu foi, nós precisamos trazer esse diário de bordo? Precisamos trazer toda essa habilitação funcional? Precisamos. Mas num primeiro momento com um foco muito grande em segurança, ok? Ok. O que nós conseguimos alinhar com produtividade, porque é um profissional muito mais habilitado, então ele consegue hoje produzir com mais eficiência. Boa. E o melhor de tudo, não é uma websérie cansativa, porque são minutos. Sim. Legal. E eu consegui fazer de forma modular, junto com a Revo, onde eu pudesse, inclusive, olha, trazer, se eu preciso fazer um aperfeiçoamento, deixa eu usar essa websérie. Esse Porque episódio. esse episódio, porque esse episódio aqui foi onde eu tive um gargalo com este profissional. Então, eu consigo, inclusive, chegar no indivíduo. E olha que eu estou falando de uma operação de 200 pessoas. Legal. Né? Legal. Então, eu consegui trazer um conteúdo que eu posso olhar o todo, mas também Legal. o indivíduo. E para quem está nos ouvindo aqui, você falou que você conseguiu trazer um parceiro importante que foi o gerente de operações. Isso. Mas às vezes é difícil engajar essa pessoa. Uhum. Como que você trouxe ele para ser um parceiro e querer participar e não falar o seguinte, não, se eu tirar ele da operação eu vou perder tempo, eu vou perder dinheiro, tal. Então como que você fez ele virar um parceiro? Olha, olhando sempre para essa linha, eu tenho adotado a metodologia de conversar com eles com os resultados que eles precisam apresentar no final do mês. Perfeito. Né? Então, qual o benefício que ele leva? É isso. Você não está pedindo por favor. Não. É. Então, o que eu tenho feito constantemente em falar com os clientes, né, e com esse gerente, inclusive, ok, eu vou lá e participo de uma reunião onde ele precisa apresentar os números dele. Uma vez que ele apresenta aqueles números, eu trago para ele, olha, como provedor e solução de capacitação, eu consigo te ajudar a impulsionar esse resultado. Uhum. Topa o desafio? Então, vamos lá. E aí, dado isso, né, a gente consegue ter essa via de mão dupla. E é onde Ele compra contigo o desafio, isso, né? E é isso aí, é onde justamente ele consegue enxergar valor. E o valor foi de fato percebido. Que legal. Richard, deixa eu só fazer um recorte explicando tecnicamente, a gente fica falando da websérie e o que ela é. Pessoal que está ouvindo, para quem não conhece, até você comentou que a carga horária são minutos e é modulado, né? Então, assim, basicamente imagina uma jornada de microlearning, que é uma jornada guiada, mas numa pegada usando muito o que a gente chama de edutainment, né? Que é educação com entretenimento. Então, em nenhum momento a gente está falando, é o treinamento, é o curso online, não. É uma websérie com a jornada dele, mas são vários objetos de aprendizagem microlearning de curta duração, onde eu vou, se nem você falou, para engajar ele, né? Muito recurso. Vídeo, aí tem uma parte que é áudio, tem uma parte que é texto, sendo pouco, mas é tudo guiado ali, uma jornada guiada por essa websérie, né? Como se fosse Netflix mesmo. Exatamente. É o Netflix da aprendizagem. Esse a gente, inclusive, usou o recurso da fotonovela. Sim. E que foi muito que bacana. legal. Muito Legal, bacana. legal. Muito bacana. Legal você trazer. Muito legal. Vamos para o resultado. Legal. Falar um pouco de resultado. Você falou que foi um dos projetos mais impactantes e até uma satisfação muito alta, não foi? Foi sim. Então, quando a gente olha para resultado, pessoal, a gente inclusive apresentou recentemente, nós tivemos uma queda significativa. A partir do momento que a gente começou a fazer a aplicabilidade desse treinamento, nós tivemos uma queda significativa nesses acidentes. E consecutivamente, a gente teve, inclusive, um aumento da nossa produtividade. Então, dentro das nossas operações, né, eles constantemente estão olhando produtividade, aliado, né, a rigor técnico. E quando a gente passa, então, né, a fazer essa capacitação mais direcionada, eles acabam, inclusive, produzindo mais. Então, dos últimos 3 anos, nós fizemos a aplicação desse treinamento exclusivamente para a Grande São Paulo em dezembro e começamos agora, nesse primeiro TRI, a fazer a aplicação para as demais regionais e nós tivemos uma queda significativa dos últimos 3 anos de acidentes. Que ótimo. Lembrando que esse é o nosso público mais ofensor em termos de volumetria de acidentes. Volumetria de acidentes. Tá? E aí, de novo, né, quando você tem um acidente, você tem automaticamente um funcionário, né, que não está
produzindo, Uhum, né? E sem sombra de dúvida, não entra só a questão da produção, né? Entra uma questão, inclusive, né, a pessoa não está apta para o trabalho, então ela tem que, às vezes, se afastar do trabalho, isso mexe, inclusive, com o emocional, né? E o mental das pessoas. Com Então, tem certeza. toda uma consequência. Perfeito. Né? Não é só a redução de acidente, como entra também na... A pessoa está se sentindo mais segura para trabalhar. Isso. Tem um aspecto que nem você comentou, né? Do turnover, que eu imagino que também, se a pessoa está se sentindo mais segura, também você acaba exercendo uma influência para reduzir, quer dizer, reduzir o turnover, né? Isso. E aumentar a retenção. E agora você tinha comentado também do cliente que te fez o pedido, né? Teu cliente interno que te fez o pedido pela capacitação. O que ele falou? Qual que foi o feedback? Foi maravilhoso. Foi tão maravilhoso que ele gravou um vídeo para nós, né? Ele gravou um vídeo dizendo, né? Inclusive dessa redução, dessa queda que nós tivemos nos números de acidente. E ele, como o dono das operações, ele, inclusive, vai até a operação. E aí, quando ele ouve, ele é o primeiro a... Amanda, escuta essa aqui. Amanda, escuta esse áudio aqui. A gente, então, acabou, inclusive, ganhando um respeito muito grande com ele, mas mais do que o respeito, a proximidade. Ele passou a ser, de fato, um provedor da nossa marca e do quão a solução de capacitação, sim, ela é possível, ainda que num formato digital e ainda que para um público que não tem tanta familiaridade assim, né? Proximidade. Uau. Que legal. E realmente é muito gratificante ouvir isso, né? A gente que participou desde o começo, ver esse resultado na prática. Porque uma coisa é quando a gente concebe a websérie, escreve os roteiros, vai lá filmar, mas agora que o projeto já está no ar, a gente vê esse resultado. E mais importante, o resultado de fato de redução de acidentes. Isso aí. Né? E provavelmente, assim, a comparação com o presencial aqui, eu acho que nem cabe em relação ao custo, porque o custo presencial seria muito mais alto. Sim. Ainda mais na perpetuidade, né? Porque você tem que ficar fazendo vários treinamentos e pode ser que o presencial, num primeiro momento, pode até não custar mais do que fazer o digital. Mas o digital você faz uma única vez, eventualmente uma manutenção ou outra, mas ficar fazendo presencial... É só que nesse caso, o fato de ser Brasil inteiro, só o custo de viagem... Você já não faz, não né? Você já não faz. Então, o time Revo que participou, valeu a pena, tá vendo? Para vocês que estão ouvindo aí, ter subido lá no caminhão betoneira, ter feito aí todo o caminhão bomba, ter participado... Olha a transformação na vida das pessoas para melhor, né? No sentido de reduzir acidentes e tudo mais. E aqui fica meu super agradecimento ao time. E muito importante dizer, pessoal, que dentro desse público a gente tem pessoas de diversas gerações. Né? Eu tenho gerações de empregados ali que são baby boomers, né? Até a geração Y, e que efetivamente conversou dentro dessa linguagem operacional. E funcionou para todos? E funcionou para todos. Que legal. Funcionou para todos. E muito por conta da metodologia da fotonovela. Visual, né? Visual e áudio. Visual e áudio. Então, e de novo, tá? Como a gente levou dentro da nossa casa... a gente foi filmar lá, né? Exato. O cenário, para eles, foi tão real que a absorção e o cumprimento do procedimento que a gente precisa, né? Da realização da sua tarefa com eficiência, foi gratificante. Está sendo, tá, pessoal? E teve alguma outra surpresa boa aí em termos de resultado? Algum indicador que você não estava esperando e de repente você falou, que legal, isso aqui também aconteceu como quase que indiretamente, alguma coisa assim? Produtividade, né? Produtividade. Você está buscando acidente e quando foi ver, a produtividade aumentou. Nossa produtividade acaba aumentando, né? Porque, de novo, né, eu acabo tendo profissionais muito mais habilitados, ou seja, sabendo exatamente o que fazer e o como fazer. Então, uma vez que eu sei o que fazer e o como fazer, a minha probabilidade de exercer aquilo com maestria ela é muito maior. É a mesma coisa que andar de bicicleta, né? Eu faço muito essa analogia para a minha operação. Num dado momento você não sabe, aí você começa a pedalar, você ainda cai, leva um tombinho ali, mas você precisa, então, se habilitar cada dia mais. Pronto, uma vez habilitado, você já começa a andar com um pouquinho mais de confiança e percorre caminhos mais longos e mais rápido. É assim, gente. Então, a gente acabou ganhando também em termos de produtividade. Tá? E obviamente, né, retenção.
Vamos dizer também que retenção, né, pessoal? Porque uma vez que você entra numa companhia, onde você já é recebido com um onboard, né, com uma integração onde você conhece as principais áreas, porque isso a gente pratica lá, e você sabe exatamente, né, o que você deve fazer desde quando você inicia a sua jornada até o momento que você retorna para sua casa, que bacana. Né? Que bacana você receber esse primeiro abraço, você ser recebido por uma empresa que te dá todo esse suporte, né? Essa habilitação. Então, sem sombra de dúvida, esse também traz um diferencial para o nosso negócio. Muito bom. Legal, então olha que interessante. O objetivo inicial era fazer um treinamento digital, técnico para uma área operacional, com o objetivo de reduzir acidente de trabalho. Você se questionou muito se o online era possível. Exato. E acabou que, além de cumprir o objetivo de reduzir acidente, aumentou a produtividade, aumentou a retenção, né? Você teve vários outros ganhos, além da redução de custo também. E o cliente interno super E o satisfeito, né? cliente satisfeito. Exatamente. E é engraçado, e tem gente que não acredita do digital, né? Mas tudo bem. Mas a gente sabe que... A gente vai que revolucionando, funciona. a gente vai mudando. E pensa numa escola que depende de instrutores internos. Sim. Quando eu tenho um conteúdo desse totalmente online, eu acabo, ainda assim, tendo a habilitação e a propagação de um conhecimento sem a necessidade, inclusive, de um instrutor interno. Sim. Então, são vários ganhos, né, Sim, pessoal? perfeito. Vamos falar um pouco de tendências, falar um pouco de futuro. O que você enxerga aí de como uma tendência para a área de treinamento? E pode ser um treinamento técnico, segurança do trabalho, mas nesse setor de treinamentos. Olha, para mim, assim, é um caminho sem volta a O questão digital? do digital, né? E aí entra um fator muito interessante que, como né, a pessoa aqui responsável por capacitação, a gente discute muito nos grupos, como então digitalizar as empresas, principalmente no meu público aqui falando operacional, né? Como trazer isso. A gente sabe que os desafios são grandes, né, pessoal? Porque eu, por exemplo, eu vou trazer aqui, a minha mãe é uma senhora de 72 anos que já ganhou 4 celulares. E os 4 celulares dela foram doados para profissionais gari, porque ela não se adapta. Isso é diferente na companhia? Não, eu tenho profissionais dentro da minha operação que têm 45 anos de jornada. E que ele diz claramente, olha, eu não vou mexer no computador. Né? Então, acho que aqui tem um desafio nosso, enquanto área de capacitação, como é que a gente traz um olhar diferente para essas pessoas? Ou como é que eu não perco o foco da minha capacitação? Ok, eu fiz um conteúdo digital, mas então quais foram as outras alternativas que eu usei para poder capacitar? Eu usei das pessoas, dos meus influenciadores, dos meus parceiros, mas mesmo assim eu não deixei de usar um conteúdo digital. Esse é o primeiro ponto, né? Mas eu acho que fica muito aqui, cada vez mais forte e latente para mim, é a questão do protagonismo, né? Para mim, isso, quando eu falo de protagonismo, é como é que a gente transforma cada vez mais uma organização onde as pessoas consigam buscar por si só esse autodesenvolvimento, né? Por exemplo, hoje na escola nós temos diversas capacitações, seja no formato online, seja no formato virtual, seja no formato presencial. E o que a gente vem estimulando cada vez mais é olhe para você, né? Entenda quais são as possibilidades de desenvolvimento e se inscreva. Porque muitas vezes os gestores precisam utilizar, né? Não que eu tiro a responsabilidade do gestor, eu também sou uma gestora, mas ele muitas vezes tem que chegar e dizer, olha, tem uma capacitação ali, vamos fazer. Então, acho que ainda a gente precisa... Você precisa empurrar ainda, né? Então, quanto à área de capacitação, ainda sinto que para nós, no futuro, como que a gente cada vez mais se torna, né? Uma organização... com uma cultura acirrada cada vez mais em termos de aprendizagem. Porque a gente já sabe que tem um gap, né? Tem um gap por diversos cenários, seja ele econômico, político, e que as empresas precisam suprir isso. Mas acho que a questão do protagonismo é de você olhar aquilo e dizer, olha, é um conhecimento para mim, independentemente, para que eu performe de uma forma melhor, para que eu seja produtivo, para que eu tenha retornos financeiros, para que eu conquiste voos mais altos, para que eu conquiste sonhos, eu preciso me capacitar. Esse está ainda uma grande
dor que eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar, enquanto área de capacitação, incentivar os nossos empregados, né? Eu digo nossos aprendizes. Né? Bela reflexão. Acho que é uma boa provocação. E para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Pergunta filosófica e profunda. Uau, né? Para mim, o que significa a revolução da aprendizagem? Acho que eu vou muito nessa linha ainda. Protagonismo. Do protagonismo. Cada um assume para si a aprendizagem. E, de novo, assim, sabe? Nós estamos com muitas informações. O que eu posso utilizar ao meu favor? Sabe? E se eu tenho o conteúdo está disponível, né? É isso. Eu tenho diversas opções. Como é que eu uso isso ao meu favor? As tendências, eu acredito, né? As tendências vêm mostrando cada vez mais que uma hora vai acabar essa questão das hierarquias nas organizações. Então, como é que eu posso ser um profissional que colabore por meio das minhas competências para aquele projeto, para aquele resultado específico que a gente precisa trazer, e justamente olhando para aquilo que eu sou muito bom. E claro, né, quando você potencializa isso por meio dos seus aperfeiçoamentos, então eu vou muito na linha do protagonismo. Que legal. Bela resposta. Legal. E vamos conhecer um pouquinho mais a Amanda. Legal. Fala um pouco aí da sua carreira, trajetória, para as pessoas que estão aqui te conhecerem um pouco, tanto o que a gente encontra no LinkedIn, só que coisa que a gente também não encontra. Perfeito. Bom, eu comecei a minha profissão na área fiscal, mas não me encontrei na área de recursos humanos mesmo. E aí comecei muito no estágio, né, na área de capacitação de uma grande multinacional. Lá eu me encontrei, tive uma mentora muito boa, e foi a menina dos olhos. Ela saiu dessa empresa que eu trabalhava, depois partiu para outra empresa e assim foi me convidando para ir. Então, tive passagens, né, por grandes empresas. Então, acho que não é segredo para ninguém. Trabalhei na Wurst, trabalhei na Cacau Show, trabalhei no Grupo Carrefour. Setores diferentes. Setores de segmentação diferentes. E o mais engraçado, pessoal, que eu trabalhei na Votorantim Cimentos, eu trabalhei na Engemix nos anos de 2012 e 2013. E aí depois eu fui, né, trabalhar no Carrefour, e em 2016 eu recebi um convite para voltar. E para trabalhar como business partner. E foi muito bacana. Foi muito importante para mim, inclusive, agora dentro da posição que estou atualmente, porque estamos, né? Por quê? Porque eu fui conhecer na íntegra a operação. Então, eu fui ser business partner, atendendo todos os subsistemas de recursos humanos, né? Como a parceira do negócio, olhando para pessoas, né? E atuando dentro de todos esses subsistemas. Conheci bem o negócio. Hoje, para mim, é muito melhor trazer uma solução de capacitação que viabiliza a necessidade dele. Porque eu vivi aquilo na íntegra. Então, ampliou, né? Ampliou muito o meu olhar nesse contexto, né? Para o repertório, né? Porque quando você ganha essas perspectivas diferentes, né? Primeiro a sua versatilidade de setores, né? E depois essa experiência como BP e passando, você olha assim, aqui é meu cliente interno demandando necessidades que acabam chegando para você enquanto recursos humanos, mas depois quando você entra em capacitação, você já entra com a cabeça de quem você atende, né? Talvez por isso até eu vejo aí uma possível explicação do porquê, como você fez um projeto tão bem visto, né, e bem considerado, e teve todos os feedbacks do teu cliente interno, né? Você já pensa como ele, né? Eu procuro sempre ter esse olhar, para que a gente seja mais assertivo, né? Eu tenho provocado muito no meu time trazer essa personalização. Obviamente, quando eu olho, né, para a empresa que eu atuo hoje, que tem mais de 8 mil funcionários, eu não consigo trazer especificamente no indivíduo, né, em todas as capacitações, mas minimamente eu consigo trazer por especialidades. Legal. E aí, quando eu trago por especialidades, eu personifico. Então, a capacidade de ser mais assertiva, ela dá uma tendência a ser maior. Mas olhando para a minha carreira, 17 anos de experiências, né, de experiência, na verdade, em RH, boa parte dela em capacitação. Legal. Né? E fora do LinkedIn? Fora do LinkedIn, eu sou Amanda, eu sou mãe de 4 cachorrinhos, né, de 4 patas, né, sou recém-casada, e
o que eu gosto de fazer? Eu gosto de estudar bastante. Gente, acho que eu falei de protagonismo, né? Então, Você eu traz gosto. isso para a vida própria. Trago para a vida. Eu sou uma pessoa bastante exigente, mas também sou uma pessoa, quando eu falo de exigências, né? Gosto muito das coisas certinhas ali, mas sou uma pessoa bastante descontraída. E sou ligada nos 360, gente. Isso seja em casa, seja com o time. Eu costumo brincar com o meu time e falo, pessoal, vocês dão lá uma parada em mim quando eu posso, né? A minha terapeuta que fala, ela fala, Amanda, você tem uma comunicação muito boa para ajudar ou às vezes para dar uma atrapalhada, mas vamos lá, a gente se ajuda, né? Mas eu sou essa pessoa ligada nos 360. Eu gosto bastante de contribuir, sabe? Então, já fui catequista, já fui jogadora de vôlei. Que legal. Né? Lá nas épocas de escola. Essa é a Amanda. Legal. Que legal. E, Amanda, uma curiosidade, né? Para quem está ouvindo e quer trocar experiência com você, vou fazer um projeto de hard skills, operacional. Como que a pessoa te encontra para trocar experiência com você? LinkedIn, fica super à vontade. Eu não sou muito aquela pessoa que olha o LinkedIn todos os dias, tá? Mas fica super à vontade. E vai te encontrar como Amanda Diniz Amanda mesmo. Diniz, LinkedIn. Legal. E podem acessar minhas redes sociais também, o Instagram, né? Eu sou mais... olho de vez em quando ali o Instagram. Legal, muito bom. Queria agradecer muito. Eu acho que foi um episódio super hard, muito hard skills, não é? Eu acho que a gente conseguiu entrar muito nesse mundo de segurança do trabalho, que eu acho que tem um tabu enorme quando a gente fala do mundo digital, e a gente aqui conseguiu ver como que funciona na prática. E eu acho que tem muitos insights valiosos para quem está no momento de implementar um projeto, que é o nosso propósito, né? Capacitar as pessoas que estão de fato fazendo projetos de treinamento online. É isso, Amanda. Queria te agradecer também pela participação e pela aula que você deu aqui. E justamente, né, anotei aqui bastante coisa, Richard, para a gente repassar. E um episódio com esse foco, né? O digital mudando coisas que tem a ver com segurança do trabalho, né? Que eu acho que essa é a grande revolução que a gente está discutindo aqui, né? É isso aí. E eu que agradeço, pessoal. Agradeço pela oportunidade e estou super à disposição aí com os nossos amigos de capacitação, de treinamento e desenvolvimento, o que precisarem. Contem comigo. Legal. Obrigado. Obrigada, viu? Nilson, quem diria que dava para fazer treinamento de segurança do trabalho e olha, você consegue ter um custo menor, você consegue ter um resultado melhor, reduzir acidente, aumentar a produtividade e ainda ter um cliente satisfeito. E o usuário final satisfeito também. Assim, é aquela coisa, tudo melhor dos mundos. Quem diria? Quebrando paradigmas aqui, né? Porque o pessoal acha que treinamento técnico tem esse tabu de que tem que ser presencial. Acho que aqui está a prova viva de que dá para fazer e fazer muito certo nesse formato aqui que a Amanda contou pra gente, né? O que chamou atenção, eu acho que entra muito na metodologia. Com certeza. Além do resultado, eu acho que o resultado a gente explorou bastante, mas a metodologia de falar a linguagem do público. Né? Ir lá, filmar em loco a realidade daquela pessoa. Eu achei interessante que a Amanda falou um pouco a imersão que o time da Revo teve que fazer. O time da Revo teve que ir lá, colocar os uniformes, subir no caminhão-bomba e ver como é que é a jornada do ajudante de operação de bomba, né? E aí essa metodologia, usando fotonovela, a Amanda falou acho que 2 ou 3 vezes a importância do auditivo e visual. Principalmente para o público, para o público, não ser uma coisa de tanta leitura, usando atores. Eu acho que isso aí é o que fez o público se identificar e conseguir trazer o dia a dia daquilo de uma forma leve e divertida. Muito bom, muito bom. Eu anotei bastante coisa aqui. Primeiro, a decisão para ir pelo online, uma necessidade para atingir o Brasil inteiro e ganhar a capilaridade que ela precisa, mas tem diversas outras vantagens que ela comentou também. Primeiro, a padronização, até porque se você entrega presencial em diversas regionais, cada pessoa vai entregar de um jeito, mas você ganha na padronização. Ela comentou do formato que conecta, que você também acabou de falar sobre isso também. Mas o online também, tirando a dependência de um instrutor, né? De ter alguém ali. Então, ela ganha mais velocidade quando tem um novo colaborador, já está ali numa solução de onboarding. Reduz custo. Se tem um acidente de trabalho, a solução funcionando como uma reciclagem também, ou seja, você precisa voltar e rever ali o checklist. Isso eu gostei, né? Desde o onboarding até reciclagem. Como reaproveitar o mesmo material. O mesmo material. Então, assim, você faz um investimento,
né? Mas você reaproveita ele de várias formas, isso ficou nítido aqui no case da Amanda, né? Aí não deu para deixar de anotar aqui o cliente interno, né, super satisfeito. Acho que ela quebrou um grande paradigma e ele começou a ouvir cada lugar que ele ia, numa regional, ouvir um feedback. Ele, Amanda, escuta aqui, escuta aqui. Então, acho que a gente, enquanto TID, né, quando tem um cliente interno que te fez a demanda super satisfeito, né, fica muito gratificante, né? Você fala, quero fazer o próximo já, né? Quero maratonar a próxima Quero série. maratonar. E uma coisa que também eu anotei é que ela trouxe parceiros, principalmente o gerente de operações. Uhum. E como que convenceu o gerente de operações? Falou a linguagem dele. Trouxe os benefícios e os números, como que ela consegue ajudar nos resultados dele. Na meta dele, né? Na meta do gerente, ela fez assim, tá vendo que se você precisa reduzir acidente, eu te ajudo por aqui, e aí você também ganha. É o famoso ganha-ganha, e ela tem um parceiro ali para ajudar ela no engajamento dos colaboradores para realmente realizarem ali o treinamento, né? Nilson, eu acho que a gente tem um candidato muito forte para a premiação, a revolução da aprendizagem na categoria de treinamentos técnicos. Eu também acho, é um mas bom candidato. Vamos ver. Deixa isso no ar, porque você acabou de criar um suspense aí. Vai ter muita não, gente... ainda tem muito tempo, tem né? Tem muito tempo. A premiação acontece só no final do ano, mas eu acho que esse é um bom candidato. Vamos ter o desafio interno aí de trazer outros cases. Nilson, mais um episódio aí, muita aprendizagem. E um panorama bem diferente aqui com um treinamento técnico, né? Bem satisfeito. E Nilson, como que as pessoas te acham? Vamos lá, eu estou nas redes sociais, LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram, @Nil_Figueiredo. E você pode me achar tanto no LinkedIn, Instagram, qualquer rede, como @RichardoShoa. E eu queria... Não deixa de seguir a Revo também, verdade, @SomosRevo. Uhum. Então, mais um perfil para você seguir. E se você gostou desse episódio, queria pedir um favor. Que você compartilhasse com os seus amigos da área de treinamento e desenvolvimento. Eu sempre falo que a aprendizagem é presente. Então, você quer presentear alguém, melhor forma é compartilhar. Aliás, se você se sentiu presenteado, compartilhe o presente com alguém, né? E também comenta aqui nos comentários o que você teve de maior insight. Qual foi o ponto que mais te tocou e trouxe um insight mais importante. É isso. Então vamos agora falar do nosso próximo episódio. Qual que vai ser? E no nosso próximo episódio, vamos falar de ROI. Será que tem uma fórmula de calcular esse tal de ROI? Todo mundo quer saber. Como que você justifica o retorno de investimento para o seu diretor? E teremos um episódio muito especial que vai trazer 2 assuntos. Um assunto é como calcular o ROI. E a gente vai usar um programa de multiplicadores, que é um programa de speakers interno, da L'Oréal, como case de como calcular o ROI sobre um programa de speakers internos. Esse assunto de ROI, Richard, é muito bem promete. Procurado, hein? E estaremos com o Leonardo Caralta, que é gerente de desenvolvimento de pessoas na América Latina da L'Oréal, para falar desse assunto. Uau. Não perca, porque senão o seu ROI será negativo.